Meu nome é Matheus, eu sou professor de música no Instituto Federal do Ceará e atualmente curso doutorado em Educação Musical na Universidade Federal de Minas Gerais. Hoje farei a resenha crítica de um livro sobre o ensino de História da Música. E na verdade estarei começando uma série de vídeos sobre esse tema, que é o tema também do meu projeto de doutorado. Então vamos lá. O livro que escolhi para hoje é o The Music History Classroom, editado pelo professor James Davis. Esse livro, basicamente, é uma coletânea de capítulos escritos por muitos professores diferentes, cada um especialista em sua própria área, mas todos vinculados ao ensino de História da Música. Então vamos primeiro dar uma olhada nos capítulos aqui. O primeiro, escrito pelo William Everett, fala sobre o design da disciplina, os livros usados como referência, o plano da disciplina, plano de aula, então essas coisas mais técnicas. O segundo, escrito por Mary Netvig, que também tem um livro sobre o ensino de História da Música, até bem mais antigo do que esse, fala sobre atividades que você pode fazer em sala de aula. O terceiro, do Edward Nowak, fala sobre a própria aula, lecturing. O quarto, da Melanie Lowe, fala sobre a escuta em sala de aula ou audição. O quinto, da Eleonora Beck, fala sobre atividades e atividades para casa. O sexto, escrito por José Antônio Bowen, fala sobre a tecnologia dentro e fora da sala de aula. O sétimo, escrito por Elizabeth Wells, fala sobre também a avaliação. O oitavo, escrito por Scott Warfield, fala sobre o que chama de Research Paper, que é basicamente uma atividade escrita que comumente se passa nesse tipo de disciplina. O nono, escrito pela Marjorie Roth, fala sobre música como arte liberal. Essa música como arte liberal é basicamente o ensino de história da música para pessoas que não cursam a graduação em música. O décimo, escrito pelo Michael Markham, fala sobre o primeiro ano do professor de história da música, as dificuldades que ele provavelmente vai encontrar. E o 11º e último, escrito por Jesse Fillerup, fala sobre desenvolvimento profissional. Então, se nenhum desses tópicos te interessa, provavelmente esse livro não é para você. Mas se você tem um interesse em conhecer que tipos de atividades os professores estão fazendo aí mundo afora e como eles projetam a disciplina, talvez seja interessante ler. Por sorte, eu já li o livro e fiz um resumo aqui, então eu basicamente nesse vídeo vou ler o resumo ou a resenha crítica que eu fiz do livro, né? Ok, vamos lá. The Music History Classroom, editado por James Davis. Apenas 2 anos após o surgimento do Journal of Music History Pedagogy, que é o primeiro periódico internacional dedicado ao ensino de história da música, o pesquisador e docente da State University of New York at Fredonia, James Davis, presenteia a comunidade acadêmica com a edição de um livro tão bem-vindo quanto necessário, The Music History Classroom. Escrito por 13 professores e musicólogos de cursos de graduação e pós-graduação em música, o compêndio apresenta a seu público-alvo, de forma concisa e organizada, informações e reflexões coletadas ao longo de décadas a respeito de uma grande diversidade de práticas pedagógicas voltadas para a disciplina. Autores de renome como Mary Netvig e Melanie Lowe partem de sua experiência em sala de aula para discorrer sobre os mais variados tópicos, incluindo a concepção do programa, o plano da disciplina, a bibliografia, objetivos, atividades e avaliações, estilos de aula, práticas de escuta, uso de tecnologias, ensino da disciplina a alunos de outros cursos e desenvolvimento profissional. O livro, cujo propósito compreende a orientação do professor pouco experiente da disciplina História da Música quanto a aspectos específicos e gerais de sua prática docente, estrutura-se de forma não linear, e seus capítulos podem ser lidos em qualquer ordem. Por ser uma coletânea de ideias e recomendações pedagógicas, diversas informações mostram-se também relevantes a outras matérias práticas e teóricas do curso de música. O prefácio, escrito por Susan McClary, vou mostrar aqui quem é. Pronto, essa aqui. PhD, Susan McClary, trabalha aqui na Case Western Reserve University. Ela problematiza o histórico e o estado recente do ensino da disciplina, associando a perceptível falta de interesse dos alunos, também percebido pelo Paulo Castanha aqui no Brasil, né, em seus artigos mais recentes, a ênfase que os programas tradicionalmente deram e ainda dão à memorização de fatos históricos. Mais do que apontar abordagens defasadas, a autora lista e discorre sobre temas que, em sua opinião extremamente embasada, devem ser abordados por professores de História da Música no século XXI, como os propósitos da música, a sua relação com os valores sociais
e o impacto das inovações tecnológicas na área. O próximo capítulo é do William Everett. Ele aborda, no primeiro capítulo, a importância da elaboração de um cuidadoso planejamento a cada semestre. O autor explora de forma objetiva, ainda que não muito aprofundada, diversos componentes da disciplina que, juntos, colaboram com a construção de uma experiência de sucesso, como a bibliografia, os objetivos, as atividades, as avaliações e até o próprio calendário letivo. Suas menções ao conteúdo, contudo, não levam em consideração os estudos mais recentes a respeito da decolonialidade no ensino de música, limitando-se à menção do tradicional repertório eurocêntrico. Então, basicamente, hoje em dia existe uma grande discussão a respeito do repertório, dos cânones e dos processos coloniais que culminaram em a gente falar basicamente de música europeia e música europeia de concerto nos cursos de música, né? Ele não vai a fundo nesses temas. O próximo capítulo foi escrito por Mary Netvig, que tem um livro sobre o ensino de história da música, se não me engano é 2002, por aí, no início do século. Mary Netvig explora diversas atividades passíveis de serem realizadas durante uma aula de história da música. A autora parte do princípio de que a motivação dos alunos para com a disciplina reflete a compreensão da importância daquela matéria em suas vidas profissionais. Deste modo, não se limita a listar ações e faz referências a estudos de pesquisadores renomados, como Glasser, Bohm e Piaget, para justificar suas escolhas e relacioná-las às habilidades a serem desenvolvidas ou aperfeiçoadas pelos discentes. Os capítulos são bem curtos, o livro é todo em inglês, mas se você já se interessou até agora, eu recomendo a leitura. O próximo capítulo foi escrito pelo Edward Nowak, que é um professor de musicologia. Ele discorre sobre fatores que tornam uma aula, ou também chamada de palestra, lecture, interessante, engajante e significativa. O autor enfatiza a importância do entusiasmo e da transferência de responsabilidade do docente ao discente, ou seja, do professor ao aluno, e propõe pequenas, porém cruciais, melhorias à aula em estilo tradicional. No próximo capítulo, Melanie Lowe reflete a respeito da escuta ativa dentro e fora da sala de aula. No Brasil, quem tem pesquisado a respeito da escuta Marcelo Chiaretti, a Helena Lopes, da Universidade Federal de Minas Gerais, entre alguns outros docentes e pesquisadores também. A autora defende que as atividades auditivas devem estar sempre relacionadas a objetivos concretos e relevantes ao desenvolvimento acadêmico ou pessoal dos alunos, e incentiva o professor a promover formas mais sofisticadas de pensamento crítico entre discentes. Passando aqui para o próximo capítulo, escrito pela Eleonora Beck, também chamada de Nora Beck, que é do Departamento de Música da Universidade de Columbia, em Nova York. Ela lista e categoriza uma série de atividades avaliativas adequadas à disciplina, especialmente na forma escrita. A autora considera primordialmente, porém, casos ideais nos quais os alunos possuem domínio da linguagem escrita e habilidades de pesquisa acadêmica, o que não constitui a realidade de muitos cursos superiores fora da América do Norte e da Europa, locais nos quais as condições socioeconômicas menos favoráveis são refletidas na formação acadêmica básica. Então, ela fala muita coisa interessante, mas é aquela coisa, nem tudo se aplica ao Brasil, porque a realidade dos Estados Unidos e da Europa é completamente diferente da que nós temos aqui. O próximo capítulo é do José Antônio Bowen. Ele aborda o uso de tecnologias dentro e fora da universidade. Eu recomendo até dar uma olhada no site dele, esse daqui, josebowen.com, porque tem muitas informações interessantes, inclusive um TED dele, um TEDx, sobre educação. Enfim, tecnologia na educação. O autor expressa a visão de que a facilidade de acesso ao conteúdo da disciplina por meio de dispositivos eletrônicos encoraja o professor a pensar em outras formas de usar o tempo em sala de aula, as quais não envolvam a mera reprodução do material já disponível de forma mais atrativa em mídias digitais. Então, basicamente, ele está dizendo que o conteúdo está na internet e que a função do professor não é passar aquele conteúdo, mas encontrar formas melhores de usar o tempo em sala de aula. Bowen defende o uso de recursos tecnológicos como um meio de enriquecer a experiência acadêmica. A próxima é Elizabeth Wells, que tem esse site bem legal aqui também com a pintura dela. Elizabeth, que é uma professora no Canadá, retoma o tópico da atividade avaliativa já explorado por Beck, porém de modo mais variado e completo. A autora apresenta dezenas de métodos mais inclusivos e diversificados de avaliação do que os exames tradicionais, além de excelentes modelos de rubricas ou rúbricas
os quais podem ser facilmente adaptados por professores da disciplina. Então, na disciplina História da Música, por vezes nós passamos atividades que nem sempre são fáceis de compreender. Os alunos têm aula com muitos professores e não sabem exatamente o que cada professor quer. Recomenda-se fazer rúbricas ou rubricas para explicar exatamente o que a gente quer com aquela atividade ou com aquela avaliação, o que é que vale ponto, o que é que não vale, quanto vale cada sessão e assim por diante. O próximo capítulo foi escrito pelo Scott Warfield. Essas fotos não são deles, esse é só o site da universidade que é meio esquisito. Ele retoma o tópico das avaliações textuais, já explorado por Beck, porém de forma mais contextualizada. Em contraste à autora, Warfield parte da premissa de que a maior parte dos alunos não possui habilidades avançadas de pesquisa, o que é a realidade no Brasil. Falando da maior parte dos alunos, gente, não tô falando todo mundo não. E entende que o professor deve expandir os objetivos da disciplina para que incluam o desenvolvimento integral das habilidades escritas e interpretativas dos discentes. Isso daqui eu concordo plenamente. A gente tem que lidar no ensino superior no Brasil com várias lacunas que são provenientes das fases anteriores da educação, né? Infelizmente a gente não pode simplesmente ignorar isso. Temos que lidar com os problemas que os estudantes apresentam em sala de aula. O autor descreve em detalhes como fazer e corrigir atividades e avaliações. A próxima é a Marjorie Roth, que é professora de música nesse Nazareth College. Ela destoa dos outros relatos ao discorrer sobre a disciplina de apreciação musical voltada a alunos de outras áreas do conhecimento. A autora apresenta diversos exemplos práticos de abordagens e metodologias e defende a ideia de que a disciplina deve focar na importância da música como uma parte da história intelectual, cultural e espiritual humana. Essa disciplina, apreciação musical, está presente em muitos cursos superiores no Brasil, tanto de licenciatura quanto de bacharelado, muitas vezes de forma complementar à disciplina de História da Música, ou Música, Cultura e Sociedade. Por fim, os últimos 2 capítulos são escritos pelo Michael Markham por Jesse Fillerow. O Michael explora os acertos e erros comuns do professor universitário em seu primeiro ano de trabalho. O autor defende a visão de que a melhoria vem somente com a experiência e que as opiniões, histórias de vida e necessidades dos alunos devem ser os guias no processo de ensino-aprendizagem. Por último, a Jessie Fillerow, que é doutora, professora de musicologia na Richmond School of Arts and Sciences, apresenta ao leitor inúmeras opções de desenvolvimento profissional e formação continuada com potencial de auxiliar sua trajetória acadêmica. A autora, tá errado aqui, né? A autora considera que as atividades de ensino devem vir sempre acompanhadas de reflexões sobre a prática e formações adicionais, pois professores, por mais preparados que estejam, nunca estão prontos. Pronto, essa foi uma breve resenha crítica do livro. Se você gostou do conteúdo, inscreva-se no canal, curta o vídeo, comente, compartilhe com os amigos e eu vou colocar um link na descrição de onde você pode encontrá-lo. Até mais!